50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entregaria à mãe de vocês, e com a qual a repudiei? Ou quem é o meu credor? A quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu? Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em desertos, até que os seus peixes cheirem mal, pois não havendo água, morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. O sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça com aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês, e entre as flechas que vocês acendem, de mim lhes sobrevirá isto: vocês se deitarão em tormentos. Palavra de conforto para Sião. 51. Escutem vocês que procuram justiça. Vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha, da qual vocês foram cortados, e para a pedreira, de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só, quando eu o chamei. O abençoei e multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião. Terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graça e som de música. Preste atenção, meu povo, e escutem, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito, como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço espero. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra, aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como roupa. Os seus moradores morrerão como um mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Escutem vocês, que conhecem a justiça. Vocês, povo em cujo coração está a minha lei, não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias, porque as traças os roerão como fazem com as roupas, e os bichos os comerão como fazem com a lã. Mas minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Tu és aquele que cortou Raabe em pedaços e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste o caminho do fundo do mar para que passem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião, com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça,
ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal? Ou do filho do homem que não passa de erva? Por que vocês não se esquecem do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo o dia sem cessar teme a fúria do opressor, que se prepara para destruir? Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, e o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor seu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Confio a vocês as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus firme à terra e diga a Sião: você é meu povo. Acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. Você que esgotou o cálice de atordoamento. De todos os filhos que criou, nenhum tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas quem veio consolar você? Os seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas. Como o antílope na rede, estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Por isso, agora escute isso. Você que está aflita e embriagada, mas não de vinho, assim diz o Senhor seu Deus, que enfrentará a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que atormentaram, dos que lhe disseram: abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como o chão, e como rua para os que passavam. Deus salvará Jerusalém. 52. Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista suas roupas finas, ó Jerusalém, santa cidade, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor: o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada? E os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isto, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia saberá que eu sou quem diz: eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas-vindas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá, não toquem em coisa impura. Saiam do meio dela, purifiquem-se. Vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá diante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. O sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele,
porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. 53. Quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi sublindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura? Olhando para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas, como o rico esteve à sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, porque eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O futuro glorioso de Sião. 54. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, porque você nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da cansada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se provem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha de sua mocidade, e não mais lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desolada, eis que eu assentarei as suas pedras, como argamassa colorida, e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, e os seus portões serão de esmeralda, e toda a sua muralha será de pedras preciosas.
todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos seus filhos. Você será estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, que produz arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor, para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança do servo do Senhor, e a justiça que procede de mim, diz o Senhor. Convite gracioso de Deus. 55. Ah, todos vocês têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastaram o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem, e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha dos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não serão os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá um cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para a glória do Senhor, e sinal eterno que nunca apagará.